Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que bom estarmos juntos aqui no Palavra de hoje, sempre uma palavra fresquinha para o seu coração, direto do trono da graça, amém? Estamos em Neemias, capítulo 13, no versículo 26, quando a gente compreende todo o contexto bíblico, a caminhada do povo de Deus, entendemos com mais facilidade o propósito e o querer dele para as nossas vidas. Então eu quero ler com você. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado de seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Está em Neemias 13, 26, aqui Neemias, da mesma forma que Esdras, no final do livro, exorta o povo a se desfazer dos casamentos mistos e das alianças, para que então pudessem se aliançar apenas com Deus e com aquilo que Deus quer que nós venhamos a nos aliançar. É tão interessante que esse texto fala, uma verdade, que Deus amou Salomão, mas não aprovou o pecado de Salomão. Porque às vezes nós pensamos que Deus, ele aprova tudo, Ele aprova, ele ama corações. Ele enviou Jesus por causa dos corações, mas ele não ama o pecado, ele não ama as atitudes que levam a que ele mesmo venha ali a se entristecer. Sim, porque o Espírito Santo, uma vez que ele entra dentro de uma pessoa, ele se entristece quando nós erramos e nós não reparamos o erro. Então até aqui, tantas coisas já haviam sido ali organizadas, desde a construção do muro, do templo, do altar, Deus usando tanto Esdras, o sacerdote, escriba, e Neemias, que de copeiro foi transformado em governador. Então, assim como lá em Esdras, eles identificaram alianças que foram feitas e que precisavam serem quebradas. É só você ler Esdras, capítulo 10, e você vai entender. Do contrário, Deus não os abençoaria. Então, precisamos entender isso, que quando a gente vem para Jesus, talvez alguns pactos foram feitos, algumas alianças foram feitas, e nós precisamos de quebrar essas alianças, arrependendo, pedindo perdão, levando até a cruz e mudando de direção. Isso se chama arrependimento. Então eles precisavam de passar por essa situação ali em sua história. Não adianta estarmos numa fase nova da vida se continuarmos aliançados em situações que o Pai não aprova. Amém? Você entendeu? Vou repetir. Não adianta estarmos numa fase nova da vida se continuarmos aliançados em situações que o Pai não aprova. E o texto de hoje ele é muito claro, inclusive com a lembrança traga por Neemias sobre Salomão. O pecado desde Adão representa a queda na vida das pessoas. O ato de cair também significa errar o alvo, que é fazer a vontade, ou melhor, não fazer a vontade de Deus. E continua ali implicando na separação que se dá entre o homem e o Pai, entre o homem e Deus, relatado ali em Isaías 59, 2. Então a queda representa falta de comunhão. A pessoa em queda não ouve e ela não vê. É como se estivesse dormente, uma pessoa anestesiada, consegue afundar cada vez mais. Por quê? Porque já foi ali cega, os seus ouvidos já não estão mais conectados. Então, se não der atenção ao que o Espírito Santo está sinalizando, se não se arrepender, como está escrito lá em Atos 17:30, confessar e deixar, como está escrito em Provérbios 28:13, então vai se afogando cada vez mais. Mas se a gente parar hoje, e Deus, através do Espírito Santo, nos mostrar que temos alianças a serem quebradas, desfeitas, comportamentos que não agradam ao Senhor, aí nós precisamos entrar aqui em Atos 17:30. Ele fala, eu notifico a todos que se arrependam. Então, não chegamos ao fim, é possível arrepender, zerar a história e começar novamente em Cristo, E como também está em Provérbios 28:13, porque se eu confesso e deixo, é porque eu me arrependi. Se eu me arrependi, zera e nós vamos começar de novo, porque se está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo já se fez novo. Está em 2 Coríntios 5:17. Se esse novo não chega, é porque eu não estou em Cristo. Se eu ainda quero fazer o passado e faço,
eu não estou em Cristo. Eu estou na religião, mas eu não estou em Cristo. Então eu preciso invocá-lo para essas áreas da minha vida e deixá-lo organizar. Sabe, como líderes, às vezes vivemos histórias assim, onde você tem que, como Neemias, apontar caminhos e direções para que, em nome de Jesus, as coisas se organizem em cada casa, em cada vida, mas cada pessoa tem um encontro, não é, ali com o Senhor e uma direção pessoal dele para organizar a sua própria vida. Então, hoje em dia, como é que fica essa questão do casamento misto? É uma pergunta. Hoje em dia, como que fica essa questão do casamento misto? Há critérios para alianças matrimoniais em sociedades de forma geral? Porque se você ler Neemias capítulo 13, você vai entender que o casamento misto, ou seja, de alguém convertido a Jesus na linguagem de hoje, para alguém que ainda não se converteu, não era permitido. Então, não era permitido alguém casar-se judeu, casar com quem não era judeu. Quem não era povo com aquele que era povo, não é? Você está me compreendendo? Então, mas a pergunta é, e hoje? Isso já passou? Eu que já fiz uma aliança com Jesus, eu posso namorar e casar com quem ainda não fez? Eu que tenho uma aliança com Jesus, eu posso me associar de alguma forma, não é? Há uma pessoa que não tem aliança com Jesus, mas eu estou apaixonado, não é, por alguém que ainda não é crente, não é? E ainda eu mudei a inversão, porque Deus instituiu o namoro, o noivado, o casamento, o ter filhos e por aí vai. Mas eu comecei justamente da outra linha, do final para o começo. Como é que Deus agora analisa tudo isso? Então, querido, diante de tanta pergunta, tanta dúvida, eu tenho que ir para a Bíblia. Então abre aí 2 Coríntios 6,14. Vamos para o Novo Testamento, que aí já não fica dúvida nenhuma, não é? E está escrito na palavra: não vos prendais, não vos coloqueis, não se prenda a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. 2 Coríntios 6,14. Pastor, a pessoa na qual eu quero me aliançar vai se converter. Será? Então aguarde pelo menos 1 ano antes de você namorar, antes de você noivar, antes de você casar, antes de você morar, antes de você ter filho. Sim, porque se conhece a árvore pelo fruto. Não é? Um limão, ele pode até prometer que vai dar laranja, mas nós sabemos que ele não vai dar laranja. Então eu preciso entender isso. Se eu estou aliançado com Cristo mesmo, eu tenho que ter esse entendimento, porque é bíblico, é para os tempos de hoje. Não podemos fazer a nossa vontade e mascarar essa vontade dizendo que não é vontade nossa só, não é? Dizendo que é uma vontade de Deus e que Deus aprova. Para saber se Deus aprova, eu tenho que vir na palavra de Deus. Amém? Por essas alianças, muitos estão vivendo o inferno aqui na terra. Então, se você ainda não se aliançou, decida dar crédito à palavra de Deus. Uma sociedade empresarial se desfaz com uma certa facilidade, mas um casamento envolve filhos e laços que ficarão. Seja um como o outro caso, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz para você, que é a igreja. Converta-se de todo mau caminho e receba a cura para a sua vida. Está lá em 2 Crônicas 7,14, porque quando a gente se converte de todo mau caminho, há uma cura no arrependimento. Então que você, em nome de Jesus, busque uma direção de Deus e que venha obedecer a direção, e a direção vai estar na palavra de Deus. Olha que o salmista, ele disse, ele escreveu, ele cantou, Salmos 56, verso 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, em me vindo o respeito, hei de confiar em ti. Sabe, você está namorando, ainda dá tempo. Namoro se pode se desfazer de um dia para a noite. Mas eu gosto muito. Não analise isso. Analise o tanto que você ama o seu Deus e a palavra que Ele nos deixou. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra de hoje trouxe uma palavra bem pastoral, não é verdade? Bem pastoral. Mas eu sei que Deus está no controle e Ele está ensinando você o caminho dEle. E o caminho dEle é bom, perfeito e agradável. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.